Boa tarde, pessoal. Então, hoje teremos a presença da nossa querida Nurit Ben-Sussam. Nurit é uma ex-humana que, diante dos escalabros da nossa espécie, desistiu da humanidade, mas continua bióloga. Enquanto isso, ela reflete sobre as paisagens e culturas, formas de estar no mundo e as inspirações da natureza. Além disso, ela escreve livros, faz jogos e aposta a sua vida em usar a imaginação como alavanca para suspender o céu. Essa é a apresentação que a própria Nurit pediu para ser feita. Então, só pela apresentação dá para vocês terem uma ideia do que esperar dessa conversa. Só coisa boa. The floor is yours, Nurit. Obrigada. Boa tarde, mulheres e não mulheres. Eu só tenho a agradecer o convite para estar aqui. Eu vou, então, compartilhar aqui a minha tela com vocês para fazer uma apresentação que vai servir de guia para a gente, para essa conversa que a gente vai ter. Então, espera aí que eu vou fazer isso agora. E vocês sabem que assim que eu consigo compartilhar, eu não consigo mais ver vocês. Então, se tiver tudo certinho, vocês me avisam que vocês estão vendo no modo apresentação tudo certo, e se tiver qualquer problema, vocês gritam, por favor. Então, vamos nessa. Compartilhar. Espera aí, galera, que aconteceu um desastre aqui. Espera aí, vou ter que parar aqui, só um pouquinho. Quando eu fiz o teste, eu fechei a minha apresentação, deixa eu abrir ela aqui de novo, só um pouquinho. Que aí, senão vocês vão ter que ficar acompanhando todo o meu processo aqui de abertura. Espera aí, só um pouquinho. Já conseguiremos chegar na apresentação. Pronto, agora sim. Então, vamos lá compartilhar. Então, acredito que vocês estão vendo aí tudo certinho, né? Tudo certo, Nurit. Bom, então, vamos falar sobre conhecimento de povos indígenas e comunidades locais, começando com essa perguntinha aqui um pouco provocativa, de quem tem medo desse conhecimento. Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês um incômodo que eu tenho, que é tratar esse conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais como conhecimento tradicional. E esse incômodo vem da ideia de que essa palavra tradicional dá sempre uma impressão, primeiro, de uma coisa que é um pouco parada no tempo, de uma coisa, às vezes, até arcaica, até atrasada, o que não é verdade em relação ao conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. Então, eu queria fazer essa ressalva, manifestando esse meu incômodo com o tratamento, com o uso desse termo. Por outro lado, a gente tem que fazer uma ressalva sobre a ressalva, que é a seguinte: os povos indígenas e comunidades locais começaram a tratar o seu conhecimento por esse termo, conhecimento tradicional. Então, eles também usam esse termo, além de que esse é um termo que acabou sendo consagrado pela Convenção da Biodiversidade. Então, vocês vão ver que eu vou acabar usando ele também, e também não vou ficar me colocando numa situação onde eu não reconheço o termo que os próprios detentores desses saberes utilizam, que é conhecimento tradicional. Mas eu queria só fazer essa ressalva desse incômodo, porque as palavras são importantes, e apesar de que a gente vive num momento onde parece que elas não são importantes, mas elas são importantes. Então, usar o termo tradicional muitas vezes nos conduz a um tipo de pensamento
que acerca do conhecimento desses povos automaticamente e que dá essa impressão de que são conhecimentos atrasados, primitivos ou algo desse gênero. Bom, a gente está falando aqui de conhecimentos de povos que são povos indígenas, com certeza, e que são povos originários desse lugar, e que são muitos, mas também de muitos outros povos, muitas outras comunidades locais que têm conhecimentos acerca da biodiversidade, tem uma forma de lidar com a natureza que é muito distinta da nossa. Se a gente olhar para os povos indígenas, a gente percebe que eles estão não apenas vastamente distribuídos pelo nosso território, apesar dessa grande concentração na Amazônia, mas também uma coisa muito interessante, 1/3 da população indígena do país mora hoje nas cidades, não mora mais nas terras indígenas. E isso, acoplado a muitas outras questões, tem trazido muitos questionamentos sobre será que eles são índios mesmo? Será que o cara que vai para a universidade e viaja de avião e usa celular também é índio? E obrigando a gente a fazer uma discussão sobre a importância de não ligar de uma forma engessada as manifestações culturais desses povos com a sua identidade. A identidade desses povos, claro que as manifestações culturais são parte integrante da vida deles, mas não pode ser espelhada nas manifestações culturais, a identidade, né? Então, tem alguém, o Luiz Rufino, que é um historiador, fez recentemente não, ele não é historiador, ele é pedagogo. Ele fez uma comparação que me pareceu super adequada. Ele diz assim, é como se a identidade fosse uma enzima. As reações vão mudando, a enzima catalisa ali aquele conjunto de reações e tal, mas ela permanece a mesma, mas ela não é as reações. Então, é como se as manifestações culturais elas vão se transformando ao longo do tempo. Mas a identidade, que é o reconhecimento de si mesmo como detentor daquela identidade e dos seus pares também, como alguém que se diz índio, ele diz, eu sou, sei lá, Kayapó, então ele se reconhece como Kayapó e os outros Kayapós o reconhecem como Kayapó. Agora, se ele é advogado, engenheiro ou vive respirando os ares da floresta, isso aí já não tem nada a ver com ser índio ou não, ser Kayapó ou não. Bom, a gente também tem, então, como eu dizia antes, um conjunto enorme de outros povos, outras comunidades locais no Brasil. A gente vê aqui esse mapinha, que não é um mapinha muito bom, mas dá uma dimensão que a gente tem um país muito plural quando a gente fala de sociobiodiversidade, né? A gente tem um conjunto imenso de populações que lidam com essa diversidade biológica de maneiras muito diversas. Vou dar aqui para vocês 3 pequenos exemplos. As apanhadoras de Sempre Viva, que vivem na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, que têm seus modos de vida muito distintos de outros, que são consideradas um sistema agrícola de relevância internacional, global, pela FAO. Um outro exemplo são os quilombos, né? A gente tem aqui uma foto do quilombo do Vale do Ribeira, que também é reconhecido como sistema agrícola tradicional pelo IFAM, mostrando também que eles têm relações bastante únicas com esse ambiente que eles vivem. E um outro exemplo aqui é da reserva extrativista do Riozinho do Anfrísio, que é na Terra do Meio, no Pará. Essa Terra do Meio, para quem não sabe, ela está localizada bem aqui no meio, no meio mesmo. E é um conjunto de terras que tem terras indígenas e reservas extrativistas, com uma diversidade social, cultural espantosa. Todos esses povos, claro, compartilham coisas, né? Mas às vezes parece que eles são iguais e que têm os mesmos conhecimentos e que é tudo ali mais ou menos a mesma coisa. Mas não é. Não é, absolutamente. Esses povos, eles são muitos deles são
paisagens específicos, né? São povos que os seus saberes, seus conhecimentos dependem daquela paisagem onde eles vivem. Só que a gente pode, assim, de fora, achar que a Amazônia, mais ou menos tudo a mesma coisa, aquela floresta. Claro que não é assim, né? Então, a gente tem um conjunto enorme de paisagens, de ecossistemas distintos naquela floresta, e que, e se a gente pensar no Brasil, né, no Cerrado, que tem um conjunto enorme de fitofisionomias distintas, ou mesmo na Caatinga, então, a gente, na Mata Atlântica, a gente entende que esses saberes, eles estão muito vinculados àqueles ecossistemas e os vínculos que esses povos estabelecem com a natureza daquele local. Então, esse é um conhecimento que é essencialmente local, ele é conectado com aqueles ecossistemas em particular, o que faz com que a ideia de deslocar as pessoas, os Panará, quando foram contactados na década de 70, ia passar uma estrada, então tira eles daqui, leva eles lá para o Xingu, mas aí os caras ficam super infelizes porque aquele ambiente do Xingu, né, que eles foram levados para dentro do parque indígena do Xingu, para ver se conseguiam alguns sobreviverem, né, a maior parte morreu, mas o que acontece? Ali é uma paisagem completamente distinta. A gente olha no mapa, parece tão pertinho, deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas não é. Então, só depois de muitos anos que eles conseguiram voltar para parte das suas terras, que uma boa parte já tinha sido destruída, e aí encontraram de novo com aqueles seus conhecimentos e saberes e tradições locais, tão amalgamadas àquela paisagem. Bom, uma outra pergunta provocativa que a gente pode fazer é se nós somos, de fato, como muitos de nós acham, mais avançados que os povos originários. Se a gente usar a régua tecnológica, não tem nenhuma dúvida que a gente é mais avançado. Mas será que a régua tecnológica é a única possibilidade? A gente poderia dizer que a humanidade vive muito bem, né? Todos os... com essa tecnologia, está todo mundo muito feliz, todos têm acesso, todos têm... é só olhar para a situação da vacina, por exemplo, né? Quem foi vacinado, como é que a vacina chega tão tardiamente a determinados países, a determinados locais, e em determinados locais sequer chega. Então, a régua tecnológica pode dizer que nós somos mais avançados, mas se a gente usar outras réguas, talvez a gente deva rever essa nossa posição de acharmos que somos tão mais avançados, tão mais desenvolvidos que esses povos originários. É importante sempre lembrar que a gente está falando aqui de formas de estar no mundo que são muito distintas das nossas. Eu entendo que isso é muitas vezes difícil de entender, porque a gente tem uma forma tão hegemônica, né, na nossa sociedade, como se essa fosse a única forma possível de estar no mundo, que é muito difícil perceber essas outras possibilidades. Além de que a gente é levado muitas vezes a um pensamento desenvolvimentista que parece que as comunidades humanas precisam passar por determinados processos históricos, um atrás do outro, para chegar num determinado lugar, digamos, no desenvolvimento tecnológico que a gente tem. E claro que isso não é verdade. Você pode escolher diversos outros caminhos e até pular etapas, como aqui tem nessa charge aqui do Sidney Harris. Para voltar a tentar responder também se a gente é, de fato, mais avançado, e também mesmo para a gente voltar àquela nossa pergunta inicial, quem tem medo do conhecimento tradicional, entender o que está por trás desse embate de visões de mundo, eu convido vocês a considerar 3 argumentos. O primeiro argumento é que esses conhecimentos dos povos indígenas, das comunidades locais, eles são conhecimentos que são gerados por meio de paradigmas e de práticas que são muito distintas da nossa ciência. E isso poderia, por exemplo, se converter em fontes de inovação para a nossa forma de fazer ciência. Ou seja, se a gente
olhasse para esse cabedal de conhecimentos e as formas pelas quais eles são gerados, a gente poderia entender que isso é também uma geração de inovação para as nossas formas de desenvolvimento científico. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é um exemplo vindo de outro lugar, mas que eu acho muito emblemático e acho que ajuda a entender. Quando as mulheres chegaram nos ambientes acadêmicos, isso transformou esses ambientes. E transformou esses ambientes basicamente por dois grandes motivos. O primeiro é porque as mulheres trouxeram novas perguntas para os ambientes acadêmicos, né? Perguntas que não eram feitas por aqueles que ali estavam. E também elas trouxeram novas abordagens para velhas perguntas. Então, outras formas de ver aquelas perguntas que estavam sendo feitas, questões que estavam sendo examinadas há muito tempo. Então, se a gente olhasse, trouxesse o conhecimento tradicional para ele e considerasse ele de uma forma séria, não apenas vamos valorizar, mas não subsidiária, como um corpo autônomo de conhecimento, a gente poderia se beneficiar dele porque ele traz novas perguntas e porque ele certamente também traz novas abordagens para as velhas perguntas. Eu tenho até aqui um lembrete aqui nesse slide, que está escrito aqui, Azande P, que é para eu contar uma historinha para vocês, que é uma história do Evans Pritchard, que é um antropólogo que estudou os Azande, que é um povo da África, e isso na primeira metade do século passado, e ele ia lá, então, estudar os Azande, chegou lá, no lugar, e ficou um tempo aprendendo a língua, tentando entender como é que a sociedade funcionava, antes de começar o seu trabalho etnográfico realmente. E nesse período que ele estava se adaptando ali entre os Azande, um celeiro que tinha ali de armazenamento despencou e matou um rapaz. Então, aquela comoção, né? E aí imediatamente surgiram inúmeras acusações de feitiçaria. Porque né, um contra o outro e tal. E aí ele, o Evans Pritchard, pensou, que feitiçaria, essa gente é louca, eu vou fazer uma pesquisa eu mesma, vou lá no celeiro, vou ver o que aconteceu. Então ele foi lá no celeiro, e percebeu que a madeira estava toda podre e tal, e enfim, foi por isso que o celeiro caiu e tal. Então ele volta e fala para os Azande, olha, galera, como assim? Que feitiçaria? Estava tudo podre, os cupins estavam lá comendo tudo, e é por isso que o celeiro caiu. Aí os Azande respondem para ele, bom, é claro, isso aí a gente já sabia, olha aqui, a gente até tinha juntado madeira para fazer um novo celeiro, a gente sabe que esse celeiro estava para desabar a qualquer momento, mas a pergunta é, por que ele desabou exatamente naquele momento que aquele rapaz estava dentro do celeiro? Por que ele não desabou 2 minutos antes, 3 dias depois? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente sequer faria. Então, é só um exemplo de coisas e abordagens, e perguntas e possibilidades que poderiam emergir se a gente levasse esse corpo de conhecimento a sério e pudesse usá-lo para inovar a nossa forma de fazer ciência. Um outro argumento é que o conhecimento dos povos indígenas das comunidades locais é um reflexo de outras formas de viver. E isso pode mostrar para a gente também outras possibilidades. Agora, por exemplo, na pandemia, na crise climática e tudo isso, todo esse cenário que coloca em crise as nossas formas de lidar com a natureza, talvez essas formas de viver, esses modos distintos de lidar com a biodiversidade, com a natureza, poderiam nos mostrar outras formas de viver. O Eduardo Vieira de Castro, que é um antropólogo, costuma dizer que os índios são os que podem nos ensinar a viver melhor no mundo pior. E não sei se vocês percebem, tem um caráter extremamente subversivo dessa frase, né? Porque essa ideia de que os índios poderiam ensinar para a gente viver de um modo distinto do que a gente vive. E esse modo distinto é um modo que coloca em xeque uma série de coisas, inclusive o próprio capitalismo e as próprias escolhas que a gente fez como sociedade. Um terceiro argumento é que a eficiência desses conhecimentos no convívio, no manejo da floresta e de outros ambientes naturais é, em geral, maior do que o da nossa ciência.
a gente poderia contar aqui uma historinha, rapidamente, uma história da savana africana, mas existem várias outras, essa porque eu acho uma história muito simpática, que quando os poderes coloniais na África que resolveram estabelecer áreas protegidas nesse modelo de conservação que a gente tem, conservação sem gente, que é um modelo colonial, né, de conservação, quando resolveram estabelecer essas áreas protegidas na África, deslocaram das áreas um povo que é o povo Maasai, principalmente no Quênia, na Tanzânia, onde se criou, na época nem era Tanzânia, mas enfim, onde se criou várias áreas protegidas. E o que aconteceu? Uma das coisas que se queria manter nessas áreas protegidas era essa fauna de carnívoros, né, que é muito interessante, atrai muitos turistas e tal. E depois que eles deslocaram os Maasai de lá e cercaram as áreas, os carnívoros sumiram. E aí, fazendo várias pesquisas e tal, eles conseguiram se dar conta de que era o manejo da paisagem que os Maasai faziam que garantia a presença dos carnívoros, principalmente dos leões naquelas áreas. Os Maasai tinham um ritual de passagem da infância para a vida adulta, para os meninos, que era uma caça ao leão. Então, os Maasai colocavam fogo nas áreas, esperavam que houvesse uma rebrota da vegetação, que toda a fauna herbívora, de ungulado, chegasse ali, e aí, atrás dessa fauna, vinham os carnívoros. Então, na hora que esse manejo da paisagem para de ser feito, a vegetação se adensou, os herbívoros sumiram, porque não se agradavam dessa vegetação mais adensada, e atrás deles sumiram também os carnívoros. Enfim, a gente poderia enumerar aqui diversos exemplos de manejo que deriva desse convívio tão íntimo que esses povos têm com a natureza e que geram um conhecimento desses processos que a gente chama de processos ecológicos e evolutivos, mas que para eles o respirar da natureza muito mais fino, muito mais sofisticado. Só para dar mais um exemplo, assim, em parênteses, lá no Instituto Socioambiental, onde eu trabalho, a gente tem vários projetos no Xingu. E o Xingu tem sido alvo, claro, de consequências das mudanças climáticas, né? O clima está mudando, tem muito mais incêndio, mas é bem interessante notar que os povos indígenas já vêm sinalizando que tem alguma coisa errada há muito mais tempo. Não precisou começar a pegar fogo toda hora e nem ficar mais seco para eles já fazerem essa sinalização. E essa sinalização vem justamente porque eles conhecem muito bem a sincronia dos processos biológicos. Então, agora, eles já há muito tempo, eles diziam: as andorinhas sumiram, as cigarras não cantam, aquele vínculo que a gente via entre a cigarra e a chuva, entre um inseto X e uma determinada evento climático, desapareceu. Então, é como se tudo tivesse desincronizado. E aí eles já diziam: então é porque está mudando. Né? Então, muito antes da nossa ciência conseguir se dar conta do efeito e dessas mudanças que estão acontecendo e que a gente vê tão claramente hoje. Isso é uma parte da impressão que a gente tem de que o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais é mais atrasado que o nosso, vem da limitação dos artefatos culturais. E o que eu estou chamando aqui de limitação de artefatos culturais? Deixa eu explicar. Quando a gente vê um vaso grego, ninguém tem nenhuma dúvida que esse vaso grego é um artefato cultural. É um artefato, inclusive, arqueológico. Ele diz muito sobre a civilização grega, a gente pode olhar para isso e aprender um monte de coisas. Mas quando a gente vê uma variedade de mandioca, a gente tem mais dificuldade de reconhecer essa variedade de mandioca como um artefato cultural. Só que acontece que muitos povos nômades no mundo não tem como deixar artefatos culturais reconhecidos como artefatos culturais e arqueológicos, como os vasos gregos, como marca da sua passagem
pelo mundo, ou como marca das suas manifestações culturais. Porque se você é nômade, né, você precisa colocar tudo debaixo do braço e mudar de lugar. Mas acontece que o nomadismo carrega um conjunto enorme de conhecimentos. Quando você chega num novo lugar, você precisa saber da onde que você vai fazer uma nova casa, quais são os alimentos, onde você vai arranjar alimentos, aonde você vai arranjar remédios, se você vai precisar, onde você vai achar água. Então, um conjunto enorme de conhecimentos desses povos acabam não remanescendo, não são considerados por nós artefatos culturais ou arqueológicos. Quando a gente olha, por exemplo, para os povos da Amazônia, que muitos deles sempre foram, ou muitos deles são hoje nômades, a gente percebe que também seria difícil que eles deixassem esse tipo de artefato cultural que a gente está acostumado. Aqui a gente vê nessas imagens, aqui em cima os Yanomami, aqui embaixo a primeira foto do contato dos Panará. Esse foi o primeiro Panará que se defrontou com pessoas que não indígenas, e aqui o Suruí também, bem perto da época do contato deles. Esses povos vêm modificando a paisagem e deixando uma marca cultural nessa paisagem, arqueológica, histórica, e que a gente tem uma dificuldade maior de reconhecer. A Alcida Ramos, que é uma antropóloga que trabalha com os Yanomami há dezenas de anos, ela tem essa frase que eu acho que ela mostra muito como é que a gente não consegue ver nessa paisagem essa presença e esse conjunto de artefatos culturais. E antes da gente se debruçar sobre essa frase, vale a pena dizer, voltando lá na mandioca, que a mandioca, né, é um exemplo tão emblemático, né, uma espécie que foi não só manejada, domesticada ou semi-domesticada, se a gente quiser usar outros conceitos, que o conceito de domesticação ele é um conceito que talvez não se adapte muito bem ao que os povos indígenas fazem com as plantas, mas, enfim, manejada, selecionada, cria uma maneira de desintoxicar para poder virar um alimento, ou seja, não é tão difícil entender uma variedade de mandioca como um artefato cultural. Mas então, voltamos aqui à frase da Alcida, que diz que se por um passe de mágica todas as trilhas já abertas em terra Yanomami aflorassem no solo e novamente se tornassem visíveis, nós teríamos um mapa viário dos mais densos e um retrato fidedigno de todas as rotas ligando todas as roças, todas as aldeias e todos os acampamentos sazonais passados e presentes, numa estonteante profusão de indícios gráficos da eficiência, talvez milenar, com que os Yanomami vêm ocupando a região ocidental das Guianas. Ou seja, fica difícil a gente perceber como é que essas manifestações culturais, esses artefatos arqueológicos e históricos e culturais estão amalgamados à paisagem. A gente poderia pensar nas sementes, nas variedades, mas a gente também tem que pensar em montanhas, árvores, rios, distribuição de espécies, que foram, ao longo de muito tempo, modificadas, manejadas, e que hoje são um retrato, são realmente um artefato cultural que mostra o conhecimento desses povos sobre esses ambientes e revela a sua permanência, a sua persistência nesses ambientes. A gente vem vendo claramente, cada vez mais, se acumularem indícios que a Amazônia, por exemplo, é uma floresta cultural. Tem gente que não gosta do termo cultural, tem gente que prefere antropogênica, humanizada, tem gente que gosta de indigenizada, mas, enfim, é uma ideia de que esse não é um ambiente puramente natural, ele é um ambiente que é um resultado da interação dessa floresta com esses povos que estão aqui há pelo menos 12 mil anos. Antes, a gente tinha muito essa impressão, principalmente no século XX, né, e no século XIX, talvez, porque antes havia muitos relatos, né, desde a invasão dos europeus, muitos relatos sobre a extensa presença
indígena na Amazônia. Mas, enfim, a gente, no século XX, acabou percebendo a Amazônia como um ambiente pouco modificado pelos humanos. Mas a gente está cada vez mais acumulando, como eu disse para vocês, evidências de que esse ambiente foi alvo de muita influência humana. Então, a gente tem a presença desses geoglifos, que são essas parecem sei lá, umas valas cavadas no ambiente, ninguém exatamente sabe, tem várias teorias de para que serviriam, o que são, mas tem uma presença desses geoglifos em muitos lugares na Amazônia, que mostram que essas sociedades que habitavam a Amazônia em tempos pré-colombianos eram muito mais numerosas, muito mais complexas e muito mais estruturadas do que a gente imaginava antes. Um outro exemplo, que, além dos geoglifos, é o estudo dos castanhais da Amazônia, porque quando se estuda a distribuição dos castanhais, a gente percebe que não tem como... Essa aqui é uma castanheira, só para vocês entenderem que é uma árvore muito grande, que demora muito tempo para crescer. Mas quando a gente olha para esses castanhais, a gente percebe que não é possível explicar a sua distribuição sem a contribuição das pessoas, dos povos indígenas. Quer dizer, não teria como explicar essa distribuição. Então, provavelmente, esses castanhais, que geralmente ocorrem, né, várias árvores juntas, um artefato cultural. Esse aqui é só uma foto aqui de como é que é a castanha, para quem não conhece, né? A castanha que a gente come é essa aqui, mas ela vem dentro de uma outra casca que está dentro do que a gente chama de um ouriço, que é uma coisa bastante grande, que vocês podem olhar aqui pelo tamanho da castanha. Então, quer dizer, imaginar quem são os seres que dispersam essas sementes, quer dizer, pode ser que tenha a ver com uma megafauna que existia nesse continente anteriormente, mas, enfim, hoje se acredita que tem a presença, a interferência das populações indígenas, dos povos indígenas nessa distribuição é muito significativa. Também tem cada vez mais dados que mostram a quantidade de espécies que eram domesticadas ou semi-domesticadas antes dos europeus chegarem aqui. Então, a gente tem aqui, nesse artigo que já é antigo, já tem mais de 5 anos, mas de lá para cá outros dados se acumularam para mostrar que a gente tinha muitos centros de domesticação com pelo menos 83 espécies nativas, e assim, contendo populações domesticadas em algum nível, aí como eu disse para vocês, o que a gente chama de domesticação talvez não seja exatamente adequado para o que os povos indígenas fazem com as plantas, uma relação de familiaridade que é diferente da que a gente, dessa coisa do controle, né, da domesticação, que torna a espécie, muitas vezes, refém até da nossa espécie, né? Depende de nós para se reproduzir. Eles têm outra relação com as plantas, mas, enfim, plantas que eles usavam, cultivavam, manejavam, um número muito grande de plantas. E também essa história das terras pretas de índio, que são solos antropogênicos, ou seja, derivados de manejo também, e uma ideia de que haveria pelo menos 8 milhões de pessoas vivendo em sociedades complexas nessa região antes de 1492, ou mais ou menos imediatamente antes da conquista europeia. Aqui a gente olha aqui, só para ter uma ideia de que a gente tinha, aqui eles chamam sempre de domesticação, mas a gente já entendeu que não é exatamente isso, mas a quantidade de espécies que a gente conhece, abacaxi, guaraná, batata doce, cacau, dispersado, tinham algum grau de familiaridade, de domesticação, de manejo, de seleção, antes dos europeus chegarem. Aqui também a gente olha para os solos que eram manejados, que também estão presentes em muitos lugares da Amazônia. Bom, mas ainda assim,
ainda com essas evidências se acumulando, a ideia de uma floresta cultural continua sendo alvo de muitas críticas, né? E uma parte dessas críticas, tem muitas críticas que são interessantes, de que fazem a gente ir além na pesquisa, mas tem muitas críticas que têm a ver com a valorização, ou a falta de valorização do papel desses povos e dessas comunidades na paisagem. Sempre subestimando, né, o papel que esses povos e que as comunidades locais poderiam exercer sobre a paisagem. Uma recusa, de fato, em reconhecer que essa paisagem é um artefato cultural e muitas vezes até arqueológico. Bom, dito tudo isso, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o que como é que a gente lida com isso cotidianamente, com esse conhecimento, vamos chamar de tradicional, porque é assim, né? Assim chamado pela Convenção da Biodiversidade e pelos próprios povos, no marco legal que a gente tem hoje. Então, primeiro, eu queria fazer 2 lembretes. O primeiro é que a gente não preserva seres humanos, a gente respeita. E que, para qualquer instrumento de proteção ao conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais funcionar, ele precisa ter como base primeira, inquestionável, o respeito a essas pessoas. Não é só o respeito à integridade dos territórios, à integridade física das pessoas, mas é muito mais que isso, né? É um respeito a essas pessoas, sem subestimar seus conhecimentos, entendendo que elas coletivamente precisam fazer parte de um projeto de futuro para essa região e para esse país. Então, queria dizer para vocês que essa ideia de que o conhecimento tradicional acerca da biodiversidade ele é importante, ele é fundamental, ele ganhou corpo com a Convenção da Biodiversidade. A Convenção é uma das grandes convenções assinadas na Rio 92, e que trouxe 3 pilares ligados à conservação. O primeiro é a conservação da biodiversidade, conservação clássica, né? Estabelecimento de áreas protegidas e tudo mais, que era uma coisa que já se fazia antes e que a Convenção consolidou. Um segundo pilar é o uso sustentável entendido como estratégia de conservação. Hoje isso para a gente é super óbvio, mas não era naquela época. Então a Convenção inovou, dizendo, olha, se a gente usar bem, a gente pode pensar o uso como uma estratégia de conservação. E o terceiro pilar que a Convenção trouxe é a repartição de benefícios, que a ideia era a seguinte, a gente tem países que têm diversidade biológica, muita biodiversidade, tem países que têm muita tecnologia, e esses países não são os mesmos. Em alguns casos até podem coincidir, mas em geral não são os mesmos. Então, para a gente fazer inovação a partir da biodiversidade, a gente, digamos, remédios, novos materiais, cosméticos, produtos, né, gerados a partir da biodiversidade, a gente vai ter que juntar 2 coisas, a própria biodiversidade e a tecnologia, né, que vai permitir que a gente transforme essa biodiversidade em produtos. Então, o que a Convenção imaginou? O país que dá a biodiversidade para aquele outro país que tem a tecnologia deve ganhar alguma coisa em troca. E essa troca, então, é a repartição de benefícios. Quando o outro país gera um produto e vai ganhar dinheiro com esse produto, uma parte desses benefícios gerados por esse produto, deveriam retornar, então, para o país da onde veio a biodiversidade, da onde veio o elemento da biodiversidade, para que, então, ele continuasse conservando a biodiversidade. Isso um exemplo mais claro disso é pensar, por exemplo, numa planta que serve para um medicamento. Então, você usa uma planta, faz um remédio, depois vende o remédio, e aí uma parte do lucro gerado pelo remédio, pelas vendas do remédio, reverteria de volta para o lugar da onde saiu a planta, que então poderia usar esses recursos para conservar a sua biodiversidade. A ideia básica era que você pudesse, uma parte da repartição de benefícios fosse transferência de tecnologia. Isso não funcionou muito bem, porque
porque muita da tecnologia está em mãos privadas, então ficou difícil a repartição de benefícios, acabou, apesar de ser um dos pilares da Convenção, certamente o objetivo da Convenção menos implementado, porque tem muitas dificuldades, e as dificuldades não são só legais e tal, é que há dilemas realmente complexos para fazer essa repartição de benefícios. Os instrumentos básicos para isso, né, para essa ideia, claro, há muitos instrumentos que foram aventados pela Convenção, mas a Convenção ela falou sobre os instrumentos, mas ela não deu dicas sobre como fazer. Então, a gente vem batendo cabeça nos últimos 30 anos para ver como é que a gente faz isso. Um desses instrumentos é o consentimento prévio informado. A Convenção diz assim: olha, o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais é muito relevante para a manutenção da biodiversidade. Se a gente quiser usar esses conhecimentos, a gente deve repartir benefícios com esses povos também. Então, aquela ideia de repartição de benefícios entre países também vale para quando você usa o conhecimento tradicional, o conhecimento desses povos. E também o uso desse conhecimento deve ser feito a partir do consentimento prévio informado. Quer dizer, você precisa perguntar se eles estão de acordo, ele tem que ser antes de usar o conhecimento, e esses povos precisam ter uma ideia completa de quais são as consequências de usar ou não usar esse conhecimento. O problema é que tem muitos problemas, mas um deles é que o conhecimento é muitas vezes compartilhado por muitos povos. Então, quem consente e quem não consente. Então, se você vai perguntar para a aldeia 1 do povo A, será que vocês topam que a gente use essa planta para desenvolver tal remédio? Eles podem dizer não. Mas aí, se a aldeia 2, ou a aldeia 3, ou a aldeia 4 disser sim, o que vai acontecer? Então, quer dizer, e até quanto você deve consultar? Qual é o universo a ser consultado? Então, é um mecanismo que é muito bonito, mas ele tem muitos problemas de implementação. E a gente tem tido... É muito complicado, e a gente não tem conseguido resolver o problema de como implementar o consentimento prévio informado de forma que ele não seja uma farsa, ou seja, que quem ali é o detentor daquele conhecimento possa, de fato, dizer não para o acesso ao seu conhecimento, para o uso do seu conhecimento. O outro mecanismo fundamental é a repartição de benefícios, e aqui eu estou falando da repartição de benefícios com os povos e comunidades quando o conhecimento deles é usado. Quer dizer, é a mesma ideia daquela repartição de benefícios entre países e tal, mas numa escala menor, e aí a gente está falando de, por exemplo, uma empresa que usa uma planta para fazer um cosmético, um sabonete, e coloca esse sabonete no mercado, uma planta que aquele povo ou que aquela comunidade utiliza, e aí teria que repartir, então, os benefícios com aquela comunidade ou com aquele povo. Isso também é muito complicado, porque muitas vezes você tem uma relação muito pouco equitativa, porque, primeiro que vocês podem imaginar que empresas e comunidades têm relações, são entidades muito diferentes, né? E essas relações são muito desiguais. Mas, para piorar também, a gente tem esse cenário de que o conhecimento desses povos parece ser simplesmente um subsídio, um conhecimento subalterno. E isso faz com que a repartição de benefícios seja muito, muito insignificante em relação ao produto, em relação à venda desse produto. Então, a gente vê que fica parecendo uma lógica de a repartição de benefícios ser miçanguinhas e espelhinhos, e não realmente uma relação equitativa entre dois corpos de conhecimento autônomos. Bom, eu enumerei aqui algumas questões de fundo que a gente tem quando a gente quer lidar com o acesso a esse conhecimento. Algumas delas a gente já falou. O conhecimento é compartilhado por muita gente, por muitos povos, então é difícil com quem você deve...
quem deve concordar com o uso desse conhecimento, com quem você deve repartir benefícios se esse conhecimento é compartilhado. As origens do conhecimento também são, às vezes, difíceis de serem identificadas, né? Será, por exemplo, da onde vem o conhecimento que maracujá é calmante? Vai saber, né? Esses conhecimentos se difundem, né? Então a gente teria também uma dificuldade para descobrir, se a gente fosse usar esse critério da origem para poder, vamos consultar os originários para saber se eles consentem com o uso desse conhecimento, também isso acaba sendo um problema. Uma outra questão, a gente já falou aqui da repartição de benefícios, né? Mas uma outra questão que sempre aparece é o uso que o povo faz, um povo indígena ou uma comunidade local faz daquele conhecimento e qual é a utilização que o usuário vai dar para aquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, uma empresa ou um conjunto de pesquisadores está interessado numa planta que o povo X usa para curar calo do pé. Olha, muito bom para calo do pé. Só que na hora que eles vão fazer testes, eles descobrem que é um excelente antitumoral. Mas aquele povo não usava como antitumoral. Será que quando a gente vai vender o nosso antitumoral no mercado e ganhar milhões, a gente deveria repartir benefício com esse povo que usa só para calo no pé? Mas aí vem aquela pergunta, mas se você não tivesse ido lá fazer uma pesquisa sobre aquela planta e o calo no pé, talvez você nunca tivesse descoberto o antitumoral. Então, há muitas questões que emergem com as diferentes utilizações possíveis de um conhecimento. Existe isso que a gente chama também do conhecimento tradicional intrínseco, que é um conhecimento que ele está como se ele tivesse amalgamado as espécies. E muitas vezes é o conhecimento ecológico, conhecimento de manejo, conhecimento de seleção. A gente pode imaginar que cada variedade de mandioca carrega dentro dela um conhecimento intrínseco, um conhecimento tradicional desses povos que selecionaram, domesticaram, manejaram aquelas variedades. Tem outras questões que são mais difusas, que o tempo de decisão e as organizações e as estruturas sociais dessas comunidades são muito distintas das empresas, dos pesquisadores. Então, sempre há uma vontade de fazer tudo num tempo, que é o tempo da nossa sociedade, e que muitas vezes não casa com o tempo dessas outras sociedades. E a gente acaba impondo esse nosso tempo. E há também as questões de que, para tratar de questões tão complexas, a gente acaba criando um conjunto enorme de burocracia. E se, por um lado, a burocracia imobiliza as coisas e faz ficar difícil funcionar, acaba também convidando a burla, a má-fé, porque é tão complexo. E aí é claro que também a má-fé existe, né? A biopirataria, a apropriação indevida do patrimônio genético brasileiro é muitas vezes conhecido por meio de informações que vêm dos povos originários das comunidades locais. A verdade é que a gente ainda está se perguntando se é possível criar processos aceitáveis de consentimento prévio informado e de repartição de benefícios sem atropelar as pessoas, né? Mas também sem tornar uma coisa tão burocrática, você tem que consultar todas as pessoas que detêm aquele conhecimento. Mas, meu amigo, é metade da Amazônia e a outra metade está no Peru e a outra metade está com... não quero nem saber, vai lá consultar. Não dá. Isso torna a coisa impossível. Então, a gente viu também acontecer ao longo dos anos no Brasil que o acesso ao conhecimento tradicional foi se tornando quase um tabu, porque é um negócio tão complicado, tão difícil, que é melhor usar outra estratégia, porque essa estratégia está muito complicada. Então, é uma pena, mas a gente tem enfrentado isso, e a verdade é que a gente não tem nenhum vislumbre de que esses mecanismos podem, de fato, funcionar. A própria Convenção da Biodiversidade entrou em crise com o pilar da repartição de benefícios, porque é seu objetivo menos implementado, apesar de que os outros também não vão nada bem, mas porque é muito difícil mesmo usar esses instrumentos. Talvez fosse o caso da gente começar a imaginar novos instrumentos.
Bom, de qualquer forma, o que a gente vê é que falta, né? Falta muita autonomia, falta muito respeito nesse contato com o conhecimento desses povos. E aí eu faço aqui também com vocês uma reflexão. A gente costuma falar em conhecimento tradicional associado. Associado ao quê? Né? É um conhecimento tradicional associado à biodiversidade, né? Associado ao patrimônio genético brasileiro, do Brasil, de qualquer lugar. Né? A própria Convenção usa esse termo. Então, a ideia é de que você tem um conhecimento que está associado a esse patrimônio, mas será que não é o contrário? Será que não é um patrimônio genético que está associado a esse conhecimento? A gente poderia, talvez, partir do pressuposto, num lugar como a Amazônia, e talvez em muitos outros lugares do Brasil também, que a todo patrimônio genético está associado a algum conhecimento tradicional. E não o contrário. Quer dizer, reverter um pouco o ônus da prova. Quando você quer dizer assim, não tem esse patrimônio genético aqui, né, essa planta, esse fungo, esse bicho, não tem aqui nenhum conhecimento tradicional. Se você acha que tem, então você que trate de provar que tem conhecimento tradicional. Talvez a gente devesse usar uma lógica oposta. Bom, esse sistema que a gente tem hoje no Brasil, que é um marco legal razoavelmente novo, é uma lei de 2015, regulado por um decreto de 2016, que substituiu uma medida provisória permanente que geriu essa questão de 2001 até 2014, que aquelas medidas provisórias da época do Fernando Henrique Cardoso, que elas já acabavam se tornando permanentes. Esse sistema que a gente tem hoje, ele separou o patrimônio genético e o conhecimento tradicional de um jeito que eles são tratados de forma completamente separada. E isso tem um problema, tem vários, mas tem um problema que tem a ver com o que a gente estava falando, que eu queria trazer para vocês, que é como é que a gente faz com conhecimento tradicional que é intrínseco, que está amalgamado ao patrimônio genético. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo fictício para vocês. Imagina o seguinte, imagina que alguém descobre que você pode, a partir da mandioca, fazer um creme facial, mas é o creme facial mais maravilhoso do mundo. Você passa... Pronto, você tem 50 anos, fica parecendo que tem 30. Uma coisa maravilhosa, vira o hit do momento, todo mundo vende loucamente e tal. Alguém vai dizer, bom, mas será então, vamos pagar aqui uma repartição de benefícios para os povos, né, que selecionaram, manejaram, domesticaram a mandioca e tal. Mas o outro vai dizer, mas vem cá, eles usam a mandioca para passar no rosto, eles fazem creme, eles dão esse uso para a mandioca, e a gente vai ter que dizer, não, eles não dão esse uso para a mandioca. Então a gente não pode pagar a repartição de benefícios. Quando a gente olha para o marco legal que a gente tem hoje, você poderia usar a mandioca, para o meu exemplo fictício de fazer um creme maravilhoso, sem sequer consultar os povos originários e sem sequer repartir benefícios, porque esse conhecimento amalgamado ao patrimônio genético não está reconhecido nesse sistema. Só para dizer para vocês que o meu exemplo da mandioca parece muito fictício, mas é só lembrar da manteiga de karité de Burkina Faso, que é usada no creme mais vendido do mundo, que é o creme da L'Occitane de karité. Então, tudo isso é para dizer que existe uma enorme dificuldade de reconhecer a cultura desses povos, né? E reconhecer esses saberes. E isso tem consequências muito perversas, né? Primeiro, é isso que eu dizia para vocês, o conhecimento amalgamado da biodiversidade não vale nada. Nem quando ele é dentro de uma espécie, né, como a gente está falando da mandioca, nem quando ele é dentro de uma paisagem, como a gente estava dando o exemplo da Amazônia, floresta cultural e tudo mais. E essa falta de valorização, ela também tem uma outra consequência, que o Estado brasileiro, no caso, trata essas comunidades como populações pobres, gente de baixa renda, que sem nenhum respeito a as peculiaridades que cada um desses povos tem. Então, é simplesmente gente pobre, que precisa de uma série que é tratada como uma outra parcela da população de baixa renda do país, que é um tratamento totalmente inadequado para essa diversidade sociocultural do país. Deixa eu falar para vocês um pouco de quando a gente está falando em acesso ao conhecimento tradicional, de que a gente está falando. Deixa eu só trazer para vocês alguns exemplos que são mais palpáveis. Por exemplo,
quem já comeu jambu sabe que jambu é anestésico, né? Ele dá sei lá, uma certa dormência. Algum tempo atrás, alguns pesquisadores começaram a fazer anestésicos odontológicos à base de jambu. É difícil dizer quem é que detém esse conhecimento, porque todo mundo sabe disso. Como é que você paga a repartição de benefícios? Para quem você paga a repartição de benefícios? Quem faz consentimento prévio informado sobre o jambu? Mas de fato, um exemplo real. O jambu tem sido usado como anestésico odontológico. Outro exemplo é o açaí como corante para cirurgias oftalmológicas. O açaí, todo mundo que já comeu açaí, já ficou com a língua vermelha, sabe que açaí é corante. Os pesquisadores da Unifesp estavam em busca de corantes menos agressivos para cirurgias de retina e resolveram usar uma abordagem que eu acho excelente. Eles olharam e falaram, vamos pensar em pigmentos corporais e coisas que os povos indígenas usam, porque aí a gente já sabe que essas substâncias se dão bem com os tecidos humanos. E aí eles pesquisaram vários, né, de urucum a genipapo, mas acabaram descobrindo que o açaí funciona muito melhor do que os corantes que existiam, ele é muito menos tóxico e ele é muito mais barato do que os corantes anteriores usados para cirurgias de retina. Um outro exemplo, para ser bem distinto, é o exemplo do tecido encauchado, que é essa ideia de que você tem um pano com uma camada como se fosse uma camada de borracha, né? Que se faz muito na Amazônia por causa das seringueiras, né? E que você poderia usar para uma série de coisas, de bolsa de gelo, até para uma série de produtos, e que vem sendo pesquisado também para a gente fazer outros produtos para além dos que tradicionalmente eram feitos. A gente tem, por exemplo, um monte de frutas, né, que tem potencial alimentar, cosmético, farmacêutico, muitas delas vocês já ouviram falar, outras talvez não, mas que estão sendo também pesquisadas com essas possibilidades. A gente tem alguns exemplos de plantas que já viraram remédios, né, como o caso muito clássico da erva baleeira, que é um remédio que chama Axeflan, desenvolvido pelo laboratório Axé, que tem uma enorme polêmica, porque parte do desenvolvimento foi feito antes da Convenção da Biodiversidade e da medida provisória, que rege esse assunto, parte depois. Então, como é que fica a repartição de benefícios? É uma longa discussão, e também o jucá, que é usado para tratamento contra a leishmaniose tegumentar. E aí você tem outro tipo de uso de substâncias, como amido de mandioca, por exemplo, que agora está sendo usado para produtos descartáveis como copos, plásticos, aquele filme de embalar produtos e tal, e que são materiais novos, né, que começam a surgir e que esse conhecimento das plantas e dos fungos e vários outros conhecimentos acerca da biodiversidade, e também outra coisa que é muito importante, a mistura, né, de determinadas plantas, como é o caso da ayahuasca, ou de determinadas plantas e fungos que poderiam servir de base de pesquisa para a geração de muitos novos materiais. Vale dizer que todo esse conhecimento está ameaçado, né? A gente sabe que hoje cerca de 75% de todos os usos de plantas medicinais são linguisticamente únicos, ou seja, só é conhecido numa única língua. Quando essa língua some, o conhecimento some junto, né? E tem essa estimativa de que 30% de todas as línguas que são... Hoje no mundo tem cerca de 7.000 e tantas línguas, e tem uma estimativa que cerca de 30% delas não vão chegar até o final do século XXI. Muitas dessas línguas estão aqui no Brasil, tem poucos falantes e estão desaparecendo. E essas pessoas que detêm esses conhecimentos nessas línguas estão morrendo, e inclusive de Covid. Então é como se a gente estivesse realmente de pé na frente da Biblioteca de Alexandria, com o fósforo na mão. Então fica essa pergunta, né? Qual é a lógica de um sistema como esse de repartição de benefícios da Convenção, se no fim das contas ele não tem ajudado a conservar a biodiversidade, não tem ajudado a proteger o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais? Bom,
E se isso não fosse pouco, diante de tudo isso, paralelamente, surge essa nova narrativa da bioeconomia, né? Acho que todo mundo já teve um pouco de contato com essa nova narrativa, que não é nova, né? Mas e aí a gente tem que fazer essa pergunta, né? Essa bioeconomia é como e é para quem, né? E não tem nenhuma dúvida que ela não está sendo concebida nem pelos povos e comunidades de um lugar como a Amazônia, por exemplo, nem para eles, né? Então, a possibilidade de incidência desses povos sobre esse discurso da bioeconomia tem sido praticamente nula, e a bioeconomia acaba sendo, como disse recentemente acho que foi o João Moreira Salles, né, uma boieconomia, né? Qualquer coisa que é bio, que é vivo, serve para ser bioeconomia. Então, vale soja, vale boi, e originalmente imagina-se que a bioeconomia não deveria ser isso. Então, ou a bioeconomia é uma economia do cuidado com a floresta, com o protagonismo dos seus povos, ou essa bioeconomia é a velha economia colonial, travestida de século XXI, né? Mas que, no fundo, acaba fazendo a mesma coisa que foi feito no século XVII, que é transformar povos indígenas e comunidades locais em mão de obra semi-especializada, né? Agora tem essa ideia também de quase de transformá-los em proletários da floresta. E é uma pena, porque um dos grandes potenciais dessa narrativa da bioeconomia é a geração de inovação a partir da biodiversidade. A gente tem hoje, a gente imagina, olhando para o cenário de inovação a partir da biodiversidade, que se usa esses 4, talvez haja outros, como esses 4 critérios como base de pesquisa. O primeiro é randômico, você sai procurando por aí. A segunda é etológica, observar o comportamento dos animais, né, e achar que aí você pode ter dicas sobre como que plantas são úteis, que plantas são interessantes. Tem essa versão quimiotaxonômica que vem sendo muito utilizada, que é uma ideia de que, por exemplo, num determinado táxon, digamos, uma família, um gênero, que tem muitos princípios ativos já identificados, por exemplo, você vai fazer pesquisa naquele mesmo gênero ou naquela mesma família, e você tem essa etnográfica e assinalada, sublinhada de cor-de-rosa, que seria usar o conhecimento dos povos originários das comunidades locais para achar novas substâncias, novas moléculas, novos materiais e novas soluções da natureza, porque muitas vezes não é nem o caso de olhar aquela molécula, mas entender um determinado processo ecológico, biológico, que quase que uma biomimética, mas que poderia ser levada até para uma escala molecular. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, que mostra as novas entidades químicas registradas no mundo nos 30 anos, da década de 80 até 2010, a gente percebe que a importância de produtos que têm alguma relação com a natureza é muito grande, né? A gente está olhando aqui para o azul, que são produtos naturais e diretamente derivados de produtos naturais. Esse verdinho aqui, que é muito interessante, que são esses que a gente acabava de falar, sobre essa biomimética que pode ser até reduzida a nível molecular, né, sintéticos inspirados em produtos naturais, que pode ser tanto outro nível, mas também molecular, biológicos e vacinas, e aí sobra apenas esses 28% que são exclusivamente sintéticos. Então, a gente tem uma revolução hoje de novos materiais, né? Tanto para química, mas para arquitetura, para moda, para mobiliário, são objetos, ferramentas, isso para além dos que a gente já conhece, que são cosméticos, que são produtos de limpeza, fármacos. Então, a gente tem uma oportunidade que seria de construir coletivamente com esses povos possibilidades de geração de inovação, onde a gente tivesse o conhecimento desses povos indígenas e comunidades locais colocados de uma forma muito mais equitativa ao lado da ciência, numa parceria muito mais equitativa. Eu acho que essa deveria ser a maior aposta da bioeconomia, mas a gente sabe que não é,
né? Essa não é a maior aposta da bioeconomia, e entre muitos outros motivos, porque esse conhecimento ainda é considerado como um conhecimento subsidiário, no máximo serve para ser subsídio para uma pesquisa. É um conhecimento subalternizado, sempre subordinado a outras lógicas, né? Então, enquanto a gente não superar essa ideia, e a gente não tem muito tempo para fazer isso, porque esse conhecimento de fato está desaparecendo, a gente não vai poder aproveitar. Primeiro vai perder esse conhecimento, que é realmente um cabedal gigantesco de conhecimento, que se esvai, e a gente não vai aproveitar a oportunidade que pode estar aí de gerar inovação a partir de biodiversidade. A verdade é que a gente vive numa sociedade que não tem espaço nem tolerância para a diversidade, né? A gente vive uma sociedade cada vez mais hegemônica, né? Então, quem quer viver fazendo de uma forma diversa da maioria, tanto nas suas formas de fazer, de viver e de pensar, encontra muita dificuldade, né? O exemplo, acho, mais claro de tudo isso que eu estou falando para vocês é a frase do ministro do Meio Ambiente na COP26, de que onde existe muita floresta, existe também muita pobreza. Alguém que não entendeu do que a gente está falando, quando a gente está falando de diversidade sociocultural, de povos originários, de comunidades locais, absolutamente, nem sei dizer, mas muito colonial, né, essa afirmação. Fica a questão se é possível fazer diferente, né? Se é possível mudar de perspectiva, se a gente seria capaz de conceber uma nova lógica para tratar dessa questão. Será que a gente não poderia imaginar esses dois corpos, o conhecimento tradicional, como um corpo autônomo de conhecimento que poderia se relacionar com a ciência e com o desenvolvimento tecnológico de uma forma mais paritária, de uma forma mais equitativa, em parcerias, não como parceiros, e não como um sendo subsidiário ou subalterno ao outro? Será que não seria possível usar esse conhecimento concebendo um sistema onde não tem um que detém o conhecimento e outro que usa, mas conceber soluções para a inovação de geração de inovação coletivamente, né, para todos, para esses dois corpos de conhecimento? Enfim, por fim, deixo aqui para vocês uma pequena digressão final. É claro que isso tudo que eu disse para vocês a base de tudo isso é um enorme racismo, um etnocentrismo, preconceito, discriminação. E nesses processos todos tem uma violência física, uma violência epistêmica, né, que são parte de um projeto colonial que ainda está em curso no Brasil e que acaba atropelando todas as possíveis identidades desses povos e que, provavelmente, porque elas são fontes de resistência ao capital. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento, se eu conseguir fazer isso, porque eu nunca sei direito como é que faz. Aqui, fiz. Excelente, Nurit, muito obrigada. Muito obrigada, Nurit. Super, super interessante e excelente, realmente. Tem só, basicamente, uma pergunta no fórum, que é do José Renato, que teve que sair. Depois eu já vou abrir para as pessoas que levantaram a mão irem fazendo as perguntas, tá bom, gente? Pode ser. Então, no fórum, o José Renato perguntou assim: por que não é correto usar o termo domesticação de plantas e paisagens? Pode indicar o autor que fale disso? Sim. Não é uma questão até de correto, é uma questão de que quando o conjunto de requisitos que regem a ideia de domesticação não fazem, às vezes, muito sentido para os povos indígenas. Então, você tem, muitas vezes, a forma com que eles tratam as espécies com as quais eles convivem é muito diferente dessas formas que a gente trata
as nossas espécies domesticadas. Eu não vou nem citar um autor, vou falar aqui de um livro que está cheio de autores que falam disso, que é esse livro aqui, olha, que estava aqui justinho, ele chama Vozes Vegetais, aqui, ó. Vozes Vegetais, Diversidade, Resistências e Histórias da Floresta. Esse é um livro editado recentemente pela UBU, e é um livro que aqui a gente encontra um conjunto bem razoável de referências, desde do próprio Eduardo Neves, que escreve sobre algumas das plantas utilizadas tradicionalmente por esses povos, mas tem um artigo, por exemplo, muito interessante da Joana Cabral de Oliveira, que fala sobre isso. Enfim, tem muitos artigos que falam sobre domesticação, familiarização, como é que é a agricultura nesses povos. O artigo da Joana é particularmente interessante, tem um título muito interessante, que chama Agricultura contra o Estado. É um artigo bem interessante, vale a pena. Enfim, esse livro ele tem um conjunto de artigos que tratam desse assunto. Certo. Se você puder passar o nome do livro, ou você passa para mim no e-mail, ou você põe aqui no chat. Põe aqui no chat, vou pôr aqui no chat rapidão, peraí. Tá bom. Emília, você é a próxima. Nurit, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, né? Prazer te conhecer pessoalmente, ouvi falar muito de você. Desculpa eu ter pedido para falar logo de cara, que começou a trovejar aqui e a internet deve sumir daqui a pouco. Tá? Mas queria colocar uma coisa. Bom, primeiro, em relação à bioeconomia. Quando essa história da bioeconomia começou, há um tempo atrás, é muito engraçado, porque a nossa civilização, mesmo ocidental, começou com a bioeconomia, né? O que é o trigo, o que é o café, né? Enfim, tudo que o arroz, tudo que se come vem numa lógica de bioeconomia, né? Então é muito estranho, de repente, agora achar que vai se criar uma bioeconomia diferenciada daquilo que nos trouxe a esse caos que a gente está até agora. A outra questão, um pouco lembrar uma situação de que já no governo Itamar, porque como o Brasil foi o primeiro signatário, né, aquela coisa do Collor ser o primeiro signatário da Convenção da Biodiversidade, no governo Itamar a gente passou quase um ano dentro do Fórum pela Liberdade do Uso do Conhecimento, tentando evitar que o Brasil mudasse a sua lei de patente. Né? E foi uma guerra completamente inútil, assim, uma guerra enorme, primeiro porque a gente tinha os próprios movimentos ligados aos povos indígenas estavam achando que essa questão do consentimento informado valeria a pena e faria sentido, e a gente dizendo, olha, a lei de patente do Brasil está piorando, quer dizer, a gente, no final, aquela coisa do que você está tentando manter a lei do golpe militar, porque ela era menos draconiana do que a lei que estava para ser aprovada, em que deixava muito claro que acabava com essa possibilidade do consentimento, porque dizia que o que tem que ser patenteado é o princípio ativo. Então, qualquer coisa que não fosse princípio ativo não interessava, era conhecimento comum. Né? Então, não tinha que fazer nada. E uma das coisas que a gente conversava muito naquela época era a possibilidade de se ter um fundo, não diretamente localizado com o povo A ou B, mas um fundo que os povos desses conhecimentos e saberes, eles decidissem como que esse dinheiro seria utilizado. Né? Então, assim, o governo, na realidade, não administraria isso, mas não tomaria decisão sobre isso, né? Porque, afinal de contas, a Constituição já tinha dito que esses povos eles eram autônomos, né? Não eram mais que se serem alinhados pelo Estado, como antes da Constituição. A gente ficou mais de um ano nesse debate e, no final, a gente perdeu absolutamente tudo. Eu me lembro do presidente da Associação da Indústria Farmacêutica Internacional chegar para a gente em escárnio e dizer assim, nossa, professor, a lei de patentes do Brasil é muito melhor para a gente do que mesmo a do Menem da Argentina. A gente conseguiu até coisa que a gente não estava pedindo. Né? E com isso, a Convenção da Biodiversidade, ou toda essa parte da Convenção da Biodiversidade, foi pelo ralo da pia. Né? Então, acho que tem uma coisa, talvez, não sei se... E mesmo
quando teve, né, isso acontece, o governo do Fernando Henrique não foi possível discutir isso, e mesmo no governo Lula-Dilma, a gente também não avançou nesse sentido de voltar a discutir, não é povo a povo, não é conhecimento a conhecimento, não pode ser alimento a alimento, ou planta a planta, mas fazer um grande fundo, e o Brasil começar a decidir um percentual disso, negociar isso internacionalmente, porque isso teria que ser negociado na Organização Mundial de Comércio, né? Qual que seria esse percentual, para poder, de fato, já que a gente tem uma lei de patente brasileira que é horrível, né? Eu não sei, mas eu parei de me envolver com isso já tem bastante tempo, tá? Eu mexi muito, li muito sobre isso naquela época, e depois o próprio fórum acabou achando que quando a lei foi aprovada, a gente ficou numa situação de impasse muito forte. Mas eu queria saber se isso não faria sentido. O que você acha dessa possibilidade de se pensar um fundo desse tipo, se isso faria algum sentido ou não, ou mesmo, porque naquela época parecia fazer muito sentido, né? E, mais uma vez, muito obrigada. É muito interessante a forma como essa sua narrativa, e você constrói a narrativa, é extremamente interessante. Muito grata. Pois é, Emília, eu acho que você estava falando, estava me lembrando de uma coisa que aconteceu há muito tempo, acho que foi ainda na década de 90, talvez, até antes da medida provisória. Teve a OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, sempre se interessou por esse assunto, é claro, né? Porque também porque ficou imaginando que haveria, dentre os mecanismos clássicos de propriedade intelectual, alguma forma de proteger o conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. E aí a OMP promoveu um encontro de pajés no Maranhão. Não sei se você conhece essa história, Emília, talvez você conheça. Então, chegou lá no Maranhão, vamos fazer essa reunião, que é a reunião que ia durar 3 dias. Então, o resultado da reunião é uma coisa muito impressionante. Quando os pajés chegam no Maranhão para o encontro e são questionados sobre vocês acham que é uma boa ideia patentear seu conhecimento? Imagina, nosso conhecimento é da humanidade, queremos dividir com todos, que coisa linda e tal. Quando os caras voltam do encontro, o discurso, 3 dias depois, o discurso é completamente outro. Todo o nosso conhecimento deveria ser patenteado para a gente ganhar. Uma coisa muito impressionante, porque essa ideia de que os mecanismos clássicos de propriedade intelectual poderiam dar conta da proteção do conhecimento tradicional foi, por muito tempo, uma grande guerra. Mas é uma guerra que ela tem várias facetas, né? Uma delas é que esses mecanismos clássicos de propriedade intelectual, como você bem disse, né? O cara patenteia o princípio ativo, né? E a dança, e o dia, e o toque, o conhecimento tradicional, o uso daquele saber, ele é muito mais do que um princípio ativo, né? Por isso também tem sempre essa conversa, que é uma conversa que eu acho detestável, que é assim, tipo, não, porque aí depois eles foram olharam mesmo aquele princípio ativo, aí descobriram que aquele princípio ativo não valia nada. Não, mas você sabe como é que ele era aplicado? Você sabe, porque não é só o princípio ativo. E isso faz com que esses mecanismos de propriedade intelectual sejam muito inadequados para proteger o conhecimento tradicional. Só que essa batalha, ela é uma batalha perdida, porque ninguém apresentou garrafa para vender, que é o seguinte, né? Esses mecanismos não funcionam. Então, o que funciona? Não sei. E aí que vem o problema, que é o que aconteceu no nosso marco legal atual. Tipo, tem muitos problemas no marco legal anterior. A gente não sabe, por exemplo, como é que lida com conhecimento compartilhado junto com o consentimento prévio informado. Vai ter que consultar todo mundo do mundo? Não dá, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um fundo, e aí logo volta a falar do fundo que você estava sugerindo. Vamos criar um fundo nacional de repartição de benefícios, uma parte do recurso, toda vez que tiver acesso ao conhecimento tradicional, metade desse recurso vai para o fundo. A outra metade vai para aquele povo que
consentiu no acesso. Só que o problema é que virou uma maluquice, porque quem consente? Qualquer um consente. Basta que um consinta, mesmo que os outros todos digam não, que pronto, já é possível acessar. Então, a gente não conseguiu. Só um exemplo para mostrar que não é que a nossa lei seja horrível, não é boa, não, mas é que tem dilemas que ninguém tem resposta. Então, vamos criar um fundo para resolver o problema do conhecimento compartilhado. Mas não resolveu o problema do consentimento prévio informado. Então, você tem... são dilemas que nos levam a crer que a gente precisa conceber novos mecanismos. Esses mecanismos, eles dá a impressão que eles se esgotaram e a gente não conseguiu implementá-los. A gente precisaria inventar outras coisas. E talvez um fundo, como você está dizendo, poderia ser uma solução. Eu acho que agora, por exemplo, tem um debate que está dominando a convenção, que é o debate sobre as sequências digitais, né? Sequências que hoje em dia você, né, para fazer qualquer paper, qualquer artigo, você precisa depositar, né, uma amostra da sequência de DNA que você está trabalhando e tal. Então, você tem bancos de sequências gene banks, né, como o americano, que congregam trilhões de sequências. Como é que você faz com uma sequência, como é que você sabe se é patrimônio genético brasileiro? Como é que você sabe se tem conhecimento tradicional? Como é que você vai fazer? Como é que rastreia isso e tal? Então, uma das possibilidades que algumas pessoas aventaram é que você poderia imaginar que esse tipo de coisa, os gene banks e tal, tivesse algum tipo de fundo ligado à conservação de conhecimento. Mas eu não sei, eu assim, confesso para você que eu ando bem pessimista. Primeiro, porque eu acho que há um apego exagerado aos mecanismos que a gente já viu que não funcionam. Então, a gente fica dando volta no mecanismo. Cara, eu trabalho com essa questão desde 1996. Eu não tenho solução. Se você me disser assim, tá bom, então como é que resolve o problema do consentimento pré-formado? Você tem a caneta na mão, pode fazer o que você quiser. Eu não tenho solução. Eu não tenho, não sei. Então, eu acho que um fundo dessa maneira teria que ver como é que ele funcionaria, teria que ver como é que seria o acesso dos povos, porque uma das coisas que a gente vê aqui no Brasil é que os fundos são inacessíveis para os povos, né? Você tem um monte de fundo que, teoricamente, povos indígenas e comunidades locais podem acessar, mas na prática eles não conseguem acessar. Então, tem muitas questões. Outra questão que emergiu também, e que talvez pudesse dialogar de alguma maneira com essa ideia de um fundo, é que, por muito tempo, a gente mesmo era contra ter bancos de dados de acesso bancos de dados de conhecimento tradicional. Porque a gente dizia, é um absurdo isso, porque vai ter sigilo, vai ser... Enfim, o conhecimento evolui. Mas hoje em dia a gente já está começando a ficar desesperado, né? Porque a gente acha que o conhecimento vai sumir, então a gente começa a pensar que ter bancos de conhecimento podia ser uma coisa relevante, com o devido sigilo, construído em parceria com esses povos, mas a gente começa a aventar muitos mecanismos que a gente nem pensava, ou que a gente era contra antes, ou que a gente nem aventava antes. Então, eu acho que pode até ser um mecanismo desses de fundo, mas a gente teria que se debruçar para entender melhor como é que ele funcionaria. Eu não sei bem. Só complementar, Gabriela, só uma coisa. Porque, assim, na época, o que a gente estava imaginando era não dá para ser da gente para eles, mas deles para a gente. Então, dizer, olha, vai ter um fundo, como é que vocês imaginam o fundo? Vocês administram, não é a coisa deles terem acesso, o fundo é eles. Eles é que são o fundo, né? Uma ideia, talvez, porque assim, a sensação que a gente já ficou naquela época, né, é que tem essa coisa de que a gente está tentando encaixar os caras no nosso mundo. Não vai ter jeito. Não tem como. Eu acho que assim, esses últimos governos, tanto no Equador quanto na Bolívia, deixou muito claro, bem viver não é viver melhor, né? É uma outra lógica de vida. Então, não adianta, não dá para a gente ajustar com as nossas lógicas como é que eles vão adentrar, mas como é que a gente consegue conviver a lógica deles e a nossa. É uma outra coisa que a gente tem que pôr na discussão, né?
E era um pouco o que estava sendo construído naquele momento, e aí a lei de patentes acabou com toda a discussão. Mas você vê, Emília, que tem uma questão de fundo que fica sempre de pano de fundo aqui dessa questão, que é, por exemplo, toda essa monetarização das relações desses povos, né? Quer dizer, como é que você resolve essa questão também? Vai fazer um fundo? Como é que funciona? Como é que esse dinheiro chega nessas comunidades? O que ele destrói quando ele chega? Tem inúmeras experiências também desse tipo. Por outro lado, tem esse apelo, né, da nossa sociedade, dos bens de consumo, tem uma questão geracional também, né? Tem uma juventude que está muito ligada a esse conjunto de bens de consumo. São desafios muito grandes, mas eu acho que eles só vão poder ser atacados se a gente começar a pensar em novos mecanismos. Eu estou muito convencida que a gente precisa de criatividade agora, a gente precisa não só de descolonizar, não só de ser menos racista, discriminar menos, valorizar mais, mas também de criatividade, de imaginar novos mecanismos. Obrigado, mais muito bom. O próximo é o Jolie. O Brasil ter ratificado Nagoya muda alguma coisa? Olha, muda, mas talvez não muda para os detentores de conhecimento nacional, mas muda para o país, né? Porque a gente acha que a gente é só fornecedor de biodiversidade. A gente usa biodiversidade em mais de 100 países, né? E a gente não está preparado, né, para isso, né? Nagoya é impressionante, Nagoya está em vigor já, né? Se a gente conseguisse implementar alguns dos instrumentos de Nagoya, aqueles checkpoints que tem, talvez a gente conseguisse algum avanço. Mas Nagoya também padece um pouco do mesmo mal da própria convenção, que é filho da convenção, não tem jeito. É uma ideia de que você, primeiro, você aventa instrumentos, mas você não os instrumentos esbarram em dilemas e os dilemas são irresolvíveis, e a convenção não tem ajudado a gente a destrinchar esses dilemas. E por isso que a gente fica até, por exemplo, falando mal do marco legal que a gente tem hoje, como a gente falava mal da medida provisória, mas é exatamente isso, porque, claro, sempre pode melhorar, podia ser um pouco melhor, podia ser um pouco pior, mas os dilemas, eles permanecem, eles são irresolvíveis. E isso faz com que eu, por exemplo, estou muito desesperançosa sobre a COP15, né? Porque seria um momento da gente revisitar e imaginar novos instrumentos ligados a toda essa ideia de repartição de benefícios. Mas isso não está parecendo que vai acontecer, né? Se a Gabriela permitir, pegar um link, uma deixa, já que você falou em COP15, Nurit, por que a sociedade civil, as ONGs brasileiras, estão sempre ausentes das COPs de biodiversidade? Enquanto há uma presença maciça na COP do clima, parece que biodiversidade não tem importância nenhuma. A primeira parte da COP15, que já aconteceu, sequer virou notícia aqui, senão numa notinha de rodapé do Valor Econômico ou de um outro jornal. Olha, para te dar uma resposta, Jolie, eu vou te dar a leitura que eu faço, que pode ser uma leitura que não confere com a das outras pessoas. Eu mesma fui a vários COPs da biodiversidade, faz muitos anos que eu não vou, muitos anos. Acho que tem dois fatores, né? O primeiro fator é o seguinte: quando a Rio 92 aconteceu, a Convenção da Biodiversidade era a convenção estrela,
da Rio 92. Era a convenção mais popular, era a convenção que todo mundo falava, a convenção conseguiu introjetar o tema da biodiversidade nas agendas dos países. Antes ninguém falava de biodiversidade, todo mundo começou a falar de biodiversidade, ninguém podia sequer, você não imagina, depois, assim, nos anos 90, logo depois da COP, no começo dos anos 2000, que um país ia falar qualquer coisa sobre o meio ambiente sem falar sobre biodiversidade. Se tornou quase que uma obrigação. Mas foi acontecendo sutilmente uma inversão, né? A Convenção de Clima foi se tornando uma convenção mais popular, e eu acredito que por 2 motivos. O primeiro, que a biodiversidade é uma coisa difícil para as pessoas, mais intangível. Primeiro porque aqui no Brasil você pensa, a biodiversidade tá bom, a gente come mandioca, a gente come açaí, mas nossa comida nem é a biodiversidade brasileira. Então, as pessoas, essa ideia de que a gente precisa preservar o bico-leão dourado, as pessoas acham aquilo um negócio esquisito. Então, não, um pouco pouco palpável para as pessoas. Enquanto o clima, apesar de que, por motivos completamente equivocados, as pessoas acham muito palpável. Esse ano está muito mais quente. Como se isso fosse as mudanças climáticas, mas não é. Mas para as pessoas é mais palpável. Isso é um dos motivos. O outro motivo que eu acho que acontece é que a Convenção de Clima, mal ou bem, talvez mais para mal do que para bem, conseguiu dialogar com os instrumentos de mercado, né? Essa coisa do mercado de carbono e tal. A Convenção da Biodiversidade não conseguiu fazer isso. Eu acho até ótimo, porque eu acho uma péssima ideia ficar dialogando com os instrumentos de mercado. Mas eu acho que o que aconteceu foi que houve realmente uma inversão. A biodiversidade saiu do foco, saiu da agenda. E eu acho mais também, aqui pensando alto com você, a Convenção da Biodiversidade não conseguiu fazer um link importante entre as suas pautas e a agenda de clima, apesar de que é fundamental. Então, as pessoas, diante da emergência climática, a extinção das espécies ficou parecendo uma coisa assim tão menos importante para as pessoas. Eu acho que a gente não consegue não consegue comunicar, eu acho que por esses motivos, mas também porque às vezes a agenda fica saturada, né, de más notícias, né, por causa da emergência climática. Então fica difícil arranjar um espaço para a biodiversidade. E eu acho que isso se reflete nas agendas das organizações da sociedade civil. Você tem muitas organizações que trabalhavam fortemente com biodiversidade há 20 anos, há 15 anos, e que hoje não trabalham mais com biodiversidade. Eu vou te dizer mais, essa pauta de acesso ao conhecimento tradicional, acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional, só tem uma ONG que trabalha com ela, o ISA. E só trabalha com isso porque eu estou lá e encho o saco e essa agenda que eu chamo de minha e pronto, e eu acho que a gente tem que participar. Mas se não fosse isso, nos anos que eu não estive no ISA, que eu saí e voltei, o ISA também não teve nessa agenda. Então, na verdade, eu acho que quando eu fui, por exemplo, na COP3, que foi em Buenos Aires, tudo bem que é mais perto do Brasil, tinha um monte de ONGs, né? Tinha um monte de ONGs brasileiras ali, né? E agora, realmente, você tem toda a razão. E tem outra coisa também. É uma certa desilusão. É uma certa ideia de que a sua presença lá não adianta nada, não faz diferença. Mas o clima também não faz diferença. Agora a gente está nessa discussão sobre será que vamos para a China, não vamos para a China? E eu mesma sou aquela que diz, gente, tem certeza? Não, acho que não. Não, vamos fazer online mesmo, tudo bem. Não vamos não. Pois é. Tá bom. Deixa os colegas perguntarem. Luiz. Oi, Nurit. Muitíssimo obrigado, foi magnífico a sua intervenção. Eu tinha vontade de perguntar, quase desisti de perguntar, quando você disse, bom, se me desse uma caneta e eu pudesse fazer aquilo, eu não saberia o que fazer. Se você não sabe, então eu não sei se nem vale a pena perguntar, mas vou perguntar do mesmo jeito. Você sabe que houve agora, lá na COP, esse encontro da Assembleia Mundial da Amazônia e do pessoal do FOSPA, tá certo? Fórum Social Pan-Amazônico, a partir de 2 documentos, um documento é um documento mais expressivo, tá? E um documento é um pouco mais técnico, que é um documento de 3 reivindicações.
Essas 3 reivindicações, a primeira delas é a questão exatamente de como fazer com que os famosos 100 bilhões de dólares, se aqueles venham a existir, ou qualquer que seja o valor, possa ser, de alguma maneira, transferido diretamente para projetos que sejam nascidos e geridos pelas comunidades amazônicas. Não apenas indígenas, pode ser comunidades extrativistas, pode ser quilombola, pode ser ribeirinho, pode ser mais comunidades locais. Evidentemente, os indígenas seriam aqueles que seriam um certo protagonismo, mas não é a exclusividade deles. Só que, é fácil falar isso, né? E nem sei, vamos imaginar, numa espécie de surto de otimismo, que essa questão fosse validada por uma COP ou por algum mecanismo de transferência de recursos diretamente a essas comunidades. Como é que você imaginaria? Porque uma coisa que você falou que eu achei assim, bastante inquietante também, assim, bom, e daí isso aí? Você põe um monte de dinheiro ali, de repente se interfere de uma maneira que não é necessariamente positiva. Embora possa ser, digamos, um projeto de reflorestamento, um projeto X, Y, que é obviamente positivo, mas qual seria a maneira que você imaginaria otimizar esses recursos de maneira que não passasse, evidentemente, pelo Itamaraty? Se passou pelo Itamaraty, já era. Tá certo? Quer dizer, isso vai virar o quê? Recurso para agronegócio. Mas se não fosse, se isso conseguir acontecer, como é que você vai, na terra do Papai Noel, como é que você imagina que isso possa ter uma efetividade maior? Você está sem som. Acho que a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada se a gente não entender que a gente só... Sabe o Emicida? Ele falou uma frase um dia aí que eu achei que é bem isso. Ele diz assim, nada sobre nós sem nós. E eu acho que a única possibilidade é desenhar desde o começo com esses povos, sabe? Porque o que a gente pensa que as soluções que a gente aventa, elas não são adequadas. Esse que é o problema, porque a gente acha que eles não têm solução, que eles não têm ideia. A gente parte de pressupostos completamente falsos. Então, vamos fazer... Mas não vamos fazer nada. Não, isso aí não faz o menor sentido para aquelas pessoas. E o problema é que as pessoas... e isso é muito importante. As pessoas os povos são múltiplos. E cada povo, cada comunidade é realmente diferente. Então, claro, você vai dizer assim, tá, mas não dá para a gente conceber aqui 300 soluções para 300 povos indígenas, 1000 soluções para 1000 comunidades, mas a gente tem que conceber mecanismos que permitam essa flexibilidade para que isso seja possível. E tem outra coisa também, é a questão do tempo. O que a gente quer assim, o projeto chegou, a gente vai escrever. Qual é o prazo para escrever o projeto? 2 meses. Todo mundo escreve o projeto, 2 meses aprende. Não adianta, não é assim. Não vai funcionar assim. E se a gente insistir em fazer assim, vai dar errado. A gente não vai conseguir fazer. Então, eu acho que a gente precisa entender que isso... E eu acho que o fato do protagonismo dos povos indígenas, das comunidades, ter crescido muito no século XXI, a autonomia desses povos, a presença deles, ajuda muito, porque cada vez mais eles têm pontes entre as sociedades deles e as nossas. Você vê a quantidade de estudantes indígenas, quilombolas, comunidades que estão chegando às universidades. Esses caras são ouro, porque eles são as pontes entre aqueles caras que estão lá no meio da aldeia, detentores de um conhecimento que, se a gente não cuidar, vai desaparecer, e o laboratório de biologia da universidade. Esse é o cara que... a gente poderia apostar, por exemplo, numa espécie de fomento ao contrário, né? Vamos fomentar a pesquisa nas aldeias, vamos fazer... Tem tantas possibilidades, mas tudo isso só poderia funcionar se fosse construído... Não é com consulta, é por eles. Né? A gente faria um papel, no máximo,
enzimático. Vai lá, você se comporta como uma enzima, catalisa o processo e entende que esse processo não é seu, é um processo deles. E eu acho que é muito difícil isso, porque a gente sempre acha que a gente tem as soluções, que a gente sabe e que eles não sabem. Isso eu acho, enquanto a gente não se livrar disso, Luiz, a gente vai ficar muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que entender que é uma coisa trabalhosa, uma coisa que demora, mas que é uma coisa que tem alguma possibilidade de dar certo. As outras coisas podem ser expeditas, tecnocráticas, mas elas não funcionam. A gente olha o que acontece na floresta, não funciona. Vai haver em fevereiro uma reunião do FOSP aqui em São Paulo. Gostaria muito que você estivesse lá. Oba! Para falar isso aí. Você vê, a gente trabalha... Muito obrigado, viu? A gente lá no ISA, a gente tem um princípio, né, que é o seguinte, a gente não trabalha em 200 territórios, a gente trabalha em 3 lugares, desde que o Instituto foi criado, há 26 anos, que é no Rio Negro, no Xingu e no Vale do Ribeira. E essa é uma ideia de que, cara, você tem que ficar lá para sempre, para entender, para construir coletivamente. Não adianta você ganhar, oiê, tem um projeto, vamos, não adianta, não funciona. Anos e anos e anos e anos de construção, de convívio, para você conseguir catalisar processos que fazem sentido para essas pessoas. E também pensar junto com elas, claro, uma troca também, né? Você diz coisas, as pessoas aprendem coisas com você também aprende com elas. É disso que a gente está falando, esse que é o terreno fértil para soluções, na minha opinião. Maravilha, obrigado. Simone, agora você, mais rapidinho, antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma pergunta que apareceu aqui no fórum, antes de você levantar a mão, tá? Que é uma pergunta da Ana Luísa Figueiredo, que pergunta qual seria a sua sugestão para substituir o termo tradicional, Nurit? E se eu tivesse, eu já estava usando há muito tempo, né? Esse é um problema, porque eu fico falando assim, conhecimento dos povos indígenas e das comunidades locais. É difícil, não tem isso, e é por isso também que os próprios povos indígenas e comunidades locais passaram a usar esse termo, porque ele acaba sendo um termo conveniente. O problema desse termo é que eu, por exemplo, já não consigo usar ele sem grudar nele uma nota de rodapé, para dizer, mas veja bem, esse termo não pode ser pensado como um termo que significa um conhecimento subsidiário, arcaico, primitivo, atrasado. Então, eu não tenho nenhuma ideia, mas eu juro que se eu tiver, eu compartilho com todo mundo. Posso palpitar aí? Na plataforma intergovernamental, o termo que se usa é Indigenous Local Knowledge, né? Exatamente para passar por cima do tradicional. Né? Então, é conhecimento de povos indígenas e comunidades locais, exatamente isso. E esse termo, que é o ILK, né? ILK, está pegando, né? Cada vez tem mais trabalho sendo publicado com o ILK, exatamente para driblar o tradicional. Isso aí. Simone. Nurit, muito obrigada pelas reflexões. Eu morei na Amazônia há bastante tempo, conheço o Xingu e tudo mais, e você conforme você foi falando, eu fiquei pensando em várias coisas nas quais eu tinha vivido lá. E uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, você está falando bastante sobre isso, mas que eu acho muito importante, que é a diferença da visão de pobreza que nós temos e do que eles vivem, porque eu vivia em comunidades e quando eu comentava qualquer coisa, ou quando alguém me visitou, elas falavam assim, nossa, quanta pobreza. Eu falava, gente, mas não tem pobreza nenhuma aqui. Né? Pobreza, tem uma pobreza daquilo que nós chamamos de pobreza, mas eles têm uma riqueza de vida, né? Eles têm lugar para morar, eles têm alimentação, eles têm cultura, tudo e os valores são outros. Como é que a gente pode
mudar essa visão, porque todas essas coisas que nós estamos falando perpassa por isso, porque a gente não querer mudar o modo de vida deles, porque a gente acha que eles estão vivendo em pobreza. Tudo perpassa, tudo tem a ver com isso, sim, mas tudo tem a ver também com uma lógica do capitalismo, né? Que é muito interessante. Quer dizer, se você você pensa no seguinte, se você acha que viver como os índios vivem é aceitável, cara, é muito subversivo isso, você não vai querer mais comprar nada, você não vai querer ter carro, você não vai querer achar que você precisa economizar sei lá quantos milhões, entendeu? Então, tipo, não, né? Assim, você coloca em xeque essa sociedade que a gente vive, essa sociedade que sequer é hegemônica. Então, sim, mas eu acho que não é uma falta assim, de comunicação ou de explicação. É um projeto, né? É um projeto acabar com esses modos de vida. Porque esses bolsões de resistência, essas identidades que se consolidam, elas mostram que o nosso modo de vida, o jeito que a gente vive, não é o único possível, não é o único aceitável. Então, a gente, por exemplo, sempre fala que o que os índios fazem, o que esses povos fazem, é o manejo da abundância. Não tem pobreza nenhuma. A floresta é uma abundância. Esse modo de vida, ele chega com os europeus, porque os europeus não viviam a abundância, eles vêm de um continente que tem um inverno, que falta, que não tem comida o ano... Um negócio que não faz o menor sentido no continente sul-americano, ou pelo menos na Amazônia. Não faz assim, comida tem o ano todo, água tem o ano todo, lugar para se abrigar tem o ano todo, clima bom tem o ano todo. Por que diabos você vai ficar acumulando coisas? Para que diabos você tem que ficar pensando, mas eu tenho que acumular porque amanhã... Não faz o menor sentido. Então, eu acho que mudar de óculos, mas o óculos é um negócio grudado, é mudar de olhos, não é mudar de óculos, na verdade, mudar de olhos. A gente teria que olhar para esse manejo da abundância, essa forma de vida, de um jeito muito diferente do que a gente vive. E tudo convida a gente para não fazer isso. Tudo convida a gente para consumir, para acumular, para valorizar um conjunto de coisas que talvez não seja tão importante. Eu gosto muito de uma historinha de um livro de um escritor chileno que chama Luiz Sepúlveda. Ele infelizmente morreu de Covid. E ele tem uma história, um livro que chama O Velho que lia romances de amor. E é uma história que se passa no Equador, é um romance, é uma história ficcional, mas ele se passa no Equador, e é uma história de um sujeito que ele vai morar junto com a mulher dele, digamos, meados do século passado, num projeto de colonização, assentamento lá no meio da Amazônia equatoriana. E aí, claro, o projeto de colonização do governo equatoriano, que, claro, não tinha absolutamente nada, né? Os caras foram largados lá, o Deus dará, e a mulher do cara morre, e ele fica lá, entristecido e tal, e se aproxima dos índios Shuar, que estavam ali na região. E aí, os índios, ele se aproxima e fica bastante amigo dos índios, e os índios, então, resolvem ajudá-lo, a ensinar ele a caçar. E aí tem um diálogo que eu acho precioso. Os índios perguntam assim para ele, mas vem cá, aonde você morava, você não caçava? Aí o cara diz, não, lá na cidade a gente morava, ninguém caça. Ah, ninguém caça? Então vocês comem o quê? Não, a gente come, às vezes, uma galinha, às vezes não sei o quê, mas e como é que vocês conseguem isso? Não, a gente trabalha. Ah, trabalha? E vocês trabalham quando? Aí o branco, né, responde para eles, a gente trabalha de sol a sol todos os dias. Aí os índios respondem, que bobos, que bobos. E é exatamente isso, né? Para mim é emblemático, né? A gente trabalha a vida toda para ficar aposentado, para fazer o que os índios fazem. Qual é a lógica? Agora, isso tudo
tem a ver com o capitalismo, tem a ver com o capitalismo que se quer hegemônico, tem a ver com as escolhas que a gente fez como sociedade. Então, por isso que eu acho que aquele cara, o ministro, que chega lá e diz assim, onde tem floresta tem muita pobreza, ele provavelmente acha isso, ele está convicto disso, porque é isso, é racismo, é discriminação, é etnocentrismo, mas é porque é muito difícil mesmo olhar para esses modos de vida e entender que eles são diversos dos nossos e que a gente tem muito a aprender com eles. A gente acha que eles são coisas assim subalternos. Aqui a Patrícia pergunta em que texto está essa história. Vou escrever aqui no chat. O Luiz Sepúlveda. Já está aqui. Já está aí. Já deu. Isso, ótimo, Gabriela. Valeu, obrigada. O pior, Norita, é as pessoas se aposentarem para continuarem fazendo o que faziam antes. Porque nem sabem fazer diferente. É o seu caso, Jolia? É o meu caso, é o caso do Luiz. Muito bom. Pessoal, estamos nos aproximando do Super final. obrigada, Norit. Nada, imagina. Se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai encerrar por aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, eu fiquei quietinha aqui. E já conheço a Norit de outros carnavais. Não, só para uma provocação aí dos seus tempos pandêmicos, que você ficou, assim, foi muito gostoso acompanhar, gostoso e, como diz a palavra, não sei, triste, ao mesmo tempo, umas facadas no coração que você dava para a gente, nos seus posts no YouTube. Como é que você passou essa pandemia? Assim, como é que você sai? Estamos aí, né, tentando respirar para sair dessa pandemia. Como é que você sai depois de tudo isso? E qual foi esse caminho aí que você fez? Quer contar um pouquinho, rapidamente, para a gente? Eu estive entre os ingênuos que acharam que a pandemia ia fazer a gente repensar as nossas formas de lidar com a natureza, com o mundo. Eu achei que... pelo menos eu estou na companhia do Bruno Latour, porque ele achou isso também. Então, não estou em má companhia. Então, no primeiro ano da pandemia, que eu fiz aquela série A Pandemia Nossa de Cada Dia, que era exatamente isso, né? Era dizer, olha, será que a gente vai conseguir rever as nossas formas de lidar com a natureza? Será que a gente não está entendendo como a pandemia tem relação, um resultado do que a gente, de como a gente lida com a natureza, e trazer muitos elementos para isso, até os levantamentos feitos pela própria plataforma, né, de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos e tal, essa história da era das pandemias, os alertas da OMS. Depois, eu caí na real, né? Eu achei que não vai acontecer isso. E aí, eu acho que é muito mais grave. Aí eu escrevi o livro Cartas ao Morcego, né, que foi lançado em agosto, julho, sei lá, que é exatamente uma outra abordagem, dizer, olha, caro morcego, a gente não aprendeu nada. E isso é incrível, porque a gente tem fatos, a gente tem dados, a gente tem uma pandemia global, e a gente não aprendeu. E uma parte da minha resposta para isso é que a gente não aprendeu porque a gente aposta muito na tecnologia. E a gente o capitalismo também nos convida a essa aposta. A gente acha que a tecnologia vai resolver os problemas. Então, por exemplo, vacina é maravilhoso, claro, né? Espero que se a gente tiver uma outra pandemia, a gente tenha a vacina, inclusive, mais rápido. Mas a vacina, ela tem um outro lado, que ela diz assim, peraí, a gente teve essa pandemia, tudo bem, pode ser que a gente, né, destruiu os habitats dos morcegos, as espécies e tal, mas a gente teve uma vacina em 10 meses. Quem sabe na próxima pandemia, se tiver uma, a gente vai ter vacina em 2 meses. Aquecimento, mudanças climáticas, será que a gente não vai arranjar um jeito de, sei lá, tirar o gás carbônico, metano?
as pessoas imaginam soluções que a tecnologia vai resolver os problemas. E isso, em parte, é verdade, a tecnologia resolve uma parte dos problemas, mas isso faz a gente voltar para a situação da onde a gente sempre sai, que é extremamente desigual. A tecnologia resolve o problema para meia dúzia, não resolve para a humanidade toda, né? O caso das vacinas, a gente já mencionou, é emblemático. Não precisa ir longe, luz elétrica. Né? Você tem uma quantidade enorme de soluções tecnológicas que não chegam para toda a humanidade. E aí a gente continua fazendo a mesma coisa, criando um conjunto de humanos e um conjunto de sub-humanos. Né? E eu saio agora, espero que sair mesmo da pandemia, né? Porque ainda não saímos, né? Mas chego nisso que a gente espera ser o fim da pandemia, muito mais desiludida, com muito menos esperança do que eu entrei nesse túnel. Porque eu acho que a nossa sociedade, ela vai se revisitando o tempo todo para se manter exatamente igual, né? Muda de roupagem, muda de penteado, muda a fantasia, mas essencialmente é a mesma coisa. E isso eu acho desesperador. Não fui muito simpática, né? Desculpa. Eu também estava com você lá no começo da pandemia. Talvez ainda continue um pouco ingênuo, porque eu acho que algumas coisas mudaram, nem tudo, né? Mas eu confesso que cada vez mais eu entendo a sua decisão de se tornar uma ex-humana. Muito bom, querida. Muito, muito obrigada. Foi ótimo aí o papo. Muito obrigada, Nori. Foi ótimo mesmo. Essa fala foi ótima, apesar de um pouco triste, mas... Não, eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui. Gabriela, você me perguntou sobre passar os slides, eu vou te passar por e-mail, tá bom? Tá bom, obrigada. Depois eu posto no Classroom para o pessoal. Tchau, gente. Obrigado, tchau, Para vocês, gente. Obrigado, Nuri. Tchau, gente. Bom feriado a Bom todos. feriadão. Para Obrigada. vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Perdão.